Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Cristina Mendes nunca se considerou uma mulher que acreditava cegamente em contos de fadas, mas quando conheceu Gustavo Martins, foi difícil não pensar que talvez estivesse vivendo em um. Ele era tudo o que ela sempre sonhara em um parceiro, charmoso, educado, e com um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Conheceram-se em uma festa de amigos em comum, e desde o primeiro encontro, algo profundo se conectou entre os dois. Gustavo tinha uma maneira de conversar que fazia Cristina se sentir ouvida e importante. Ele parecia entender suas ambições, seus medos, e até mesmo os pequenos detalhes de sua vida que ela nunca havia compartilhado com mais ninguém. Nos primeiros meses, tudo era um sonho. Gustavo a levava para jantar nos melhores restaurantes da cidade, mandava flores para seu trabalho sem motivo aparente, e passavam fins de semana inteiros explorando novos lugares ou simplesmente ficando em casa, assistindo a filmes e rindo juntos. Ele parecia tão apaixonado quanto ela, e Cristina sentia que finalmente havia encontrado sua alma gêmea. Seus amigos a invejavam pela sorte de ter encontrado alguém como Gustavo, e sua família, embora inicialmente cautelosa, rapidamente foi conquistada pelo charme do jovem advogado. Mas havia algo mais na vida de Gustavo que Cristina precisou aceitar desde o início: Maria Martins, sua mãe. Maria era uma mulher de presença forte, sempre impecavelmente vestida, com uma postura que exalava controle e autoridade. Desde o primeiro encontro, Cristina sentiu uma certa frieza por parte de Maria, mas Gustavo sempre se apressava em minimizar isso, dizendo que sua mãe era apenas protetora e que, com o tempo, as duas se dariam bem. Cristina tentou ao máximo agradar a sogra. Levava presentes, tentava se interessar pelas mesmas coisas que Maria gostava, e até começou a cozinhar pratos que sabia serem do agrado dela. No entanto, nada parecia ser suficiente. Maria sempre encontrava algo para criticar. O vestido de Cristina era muito simples, seu cabelo deveria ser mais arrumado, ou mesmo suas escolhas de carreira não eram ambiciosas o suficiente. No começo, Cristina achava que esses comentários eram apenas conselhos mal expressos, uma tentativa de ajudar. Afinal, Maria era a mãe do homem que ela amava, e Cristina queria fazer de tudo para que a relação delas funcionasse. Com o tempo, porém, a relação entre Cristina e Maria começou a pesar. As críticas se tornaram mais frequentes e menos disfarçadas. Maria não hesitava em fazer comentários sarcásticos na frente de Gustavo, e ele, para o desgosto de Cristina, nunca a defendia. Pelo contrário, ele sempre minimizava a situação, pedindo que Cristina fosse paciente, que entendesse que sua mãe era de uma geração diferente e que não levasse tudo tão a sério. Gustavo insistia que o amor deles era mais forte do que qualquer desavença familiar e que, com o tempo, as coisas melhorariam. Cristina queria acreditar nisso. Estava tão apaixonada por Gustavo que decidiu ignorar todos os sinais de alerta que sua intuição lhe enviava. Ela acreditava que, com o tempo, Maria aceitaria seu lugar na vida de Gustavo, e que todas aquelas pequenas batalhas se transformariam em harmonia. Afinal, Gustavo parecia ser o homem perfeito, e Cristina não queria estragar o que acreditava ser o melhor relacionamento que já teve. Eles se casaram em uma cerimônia elegante, cercados de amigos e familiares, mas até mesmo naquele dia especial, Cristina sentiu o olhar julgador de Maria, como se dissesse que ela não era suficientemente boa para seu filho. Ainda assim, Cristina se concentrou no sorriso de Gustavo, no modo como ele a olhava durante os votos, e convenceu-se de que estava fazendo a escolha certa. Ela estava cega, é verdade, mas cega de amor, e isso parecia justificar tudo. Os meses seguintes ao casamento foram de lua de mel emocional, mas aos poucos, Cristina começou a notar as rachaduras no conto de fadas que havia construído. Ela percebeu que Gustavo, apesar de todo o amor que demonstrava por ela, ainda era profundamente influenciado pela mãe. Maria continuava a invadir seu espaço, criticando desde as escolhas decorativas de Cristina para a nova casa, até a forma como ela se vestia para o trabalho. Gustavo, sempre preocupado em manter a paz, raramente intervinha, e quando o fazia, era para pedir a Cristina que fosse mais compreensiva, que tentasse entender o lado da mãe. Cristina se encontrava cada vez mais isolada, tanto emocional quanto fisicamente.
O Gustavo que conhecera parecia estar desaparecendo, substituído por um homem que, embora ainda amoroso, não conseguia priorizar o relacionamento dele sobre a aprovação materna. Cada vez que Maria fazia um comentário depreciativo, Cristina sentia uma pequena parte de sua autoconfiança se esvair, mas ela se agarrava à esperança de que as coisas melhorariam, de que o tempo resolveria as tensões. Afinal, ela amava Gustavo, e acreditava que esse amor poderia superar qualquer obstáculo. Mas, como Cristina logo descobriria, nem todo amor é suficiente para vencer as barreiras erguidas por aqueles que deveriam ser parte da sua nova família. A cegueira que o amor lhe impôs estava prestes a ser curada, mas o processo seria doloroso, em última análise, transformador. A mesa estava posta com os melhores pratos de porcelana, e Cristina, ainda tentando se adaptar ao novo papel de esposa, sentia-se ansiosa para impressionar. Enquanto ela servia o vinho, suas mãos tremiam ligeiramente. Maria, com seus olhos observadores, não deixou de notar. Você sempre derrama um pouco fora, Cristina, comentou Maria, com um sorriso que não alcançou os olhos. Precisa ter mais cuidado. Uma mulher deve ser graciosa, sabe? Talvez isso venha com o tempo. Cristina congelou, sentindo o calor subir em seu rosto. Gustavo, que estava ao lado, deu uma risada nervosa, tentando amenizar o comentário. Ah, mãe, Cristina está indo muito bem. Só precisa de prática, não é, amor? Ele disse, passando o braço em torno dela. Mas as palavras de Maria ficaram gravadas na mente de Cristina, como pequenas farpas que se alojam na pele, quase imperceptíveis, mas dolorosas. Havia momentos, porém, em que Maria não precisava dizer nada. Era apenas um olhar, uma expressão de desaprovação que falava mais alto do que qualquer palavra poderia. Em um domingo à tarde, enquanto assistiam a um filme na casa dos pais de Gustavo, Cristina sentiu o olhar penetrante de Maria em sua direção. Ela não estava fazendo nada de errado, apenas sentada ao lado de Gustavo, com a cabeça apoiada em seu ombro. Mas o olhar de Maria a fez sentir-se como uma intrusa, alguém que não pertencia ali, uma sensação que crescia a cada visita. Cristina preparou um jantar para impressionar a família de Gustavo. Ela havia passado o dia todo na cozinha, planejando cada detalhe, desejando desesperadamente agradar. Quando o prato principal foi servido, um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Maria pegou o garfo e o colocou de volta no prato sem dizer uma palavra. Cristina, ansiosa, perguntou se havia algo errado. Maria olhou para ela e disse, com uma voz baixa mas cortante, é que está um pouco salgado demais. Talvez você devesse ter provado antes. Cristina sentiu como se todo o esforço, todo o amor que ela havia colocado naquela refeição, tivesse sido jogado no lixo. Ela olhou para Gustavo, esperando que ele a defendesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele apenas baixou a cabeça e continuou comendo, sem dizer uma palavra em seu favor. Naquele momento, Cristina percebeu que estava sozinha naquele casamento, e que as fissuras em seu relacionamento com Gustavo não eram mais pequenas e fáceis de ignorar. Elas eram rachaduras profundas, que ameaçavam desmoronar tudo o que ela pensava ter construído. Os dias se passaram. Cristina estava exausta. O dia havia sido uma maratona de pequenas, mas dolorosas humilhações, disparadas de forma quase ininterrupta por Maria, a mãe de Gustavo. Desde a manhã, ela havia sido alvo de comentários sarcásticos e críticas veladas. Quando Gustavo chegou em casa, no início da noite, sugeriu que todos saíssem para jantar. Será bom para relaxarmos um pouco, disse ele, sem perceber o peso das palavras. Cristina assentiu, esperando que a atmosfera neutra de um restaurante pudesse, talvez, aliviar a tensão. No entanto, uma parte dela estava inquieta, quase como se pressentisse que algo ruim estava prestes a acontecer. O restaurante era elegante, com uma iluminação suave que lançava sombras aconchegantes sobre as mesas, criando um ambiente intimista. O trio foi conduzido a uma mesa no canto, onde se sentaram em silêncio. Cristina tentava aproveitar a quietude, mas Maria, como de costume, não demorou a encontrar algo a criticar. Primeiro, foi a escolha do prato de Cristina. Você vai mesmo comer isso? Não acha que é muito pesado para o jantar?
Cristina, que havia pedido uma lasanha, respirou fundo e simplesmente respondeu: "Estou com fome, vai ser bom." A noite seguiu com Maria disparando comentários passivo-agressivos, enquanto Gustavo permanecia alheio, afundado no cardápio ou distraído no celular. Cristina sentia a tensão crescendo dentro dela, como uma panela de pressão prestes a explodir. Tentava se concentrar na comida, mas o gosto parecia amargo em sua boca, contaminado pela amargura das palavras de Maria. Então, veio o golpe final. Maria, com a voz elevada o suficiente para que as mesas ao redor pudessem ouvir, começou a criticar a forma como Cristina estava comendo. "Olhe só para você, Cristina. Como você segura o garfo? É assim que você foi ensinada? Não me admira que tenha dificuldade em se encaixar em certos círculos sociais." O rosto de Cristina queimava de vergonha. Ela sabia que os outros clientes estavam olhando, alguns com expressões de curiosidade, outros claramente desconfortáveis com o espetáculo que se desenrolava. Gustavo, que até então estava em silêncio, levantou os olhos apenas para dar um olhar de reprovação a Cristina, como se fosse ela a causa do problema. Algo dentro de Cristina quebrou naquele momento. A pressão acumulada durante anos de abusos emocionais, de ser sempre a segunda opção para o marido, explodiu em um impulso incontrolável. Cristina largou o garfo na mesa com um estrondo que ressoou no salão. "Chega!" Sua voz cortou o ar, surpreendendo até a si mesma. As palavras saíam de sua boca com uma intensidade que ela nunca havia sentido antes. "Eu estou cansada, Maria. Cansada das suas críticas, cansada de você achar que tem o direito de me humilhar a cada oportunidade que tem." O restaurante inteiro silenciou. Todos os olhares estavam fixos nela, mas Cristina não se importava mais. Ela sentiu a liberdade pulsando em suas veias, como se estivesse finalmente rompendo as correntes que a prendiam há tanto tempo. "Você pode achar que é perfeita, que está acima de todos, mas eu não vou mais aceitar isso. Não vou mais aceitar você me tratar assim." Cristina estava tremendo, seu coração batia descontrolado, mas sentia-se viva, como nunca antes. Ela olhou para Gustavo, esperando que, desta vez, ele a defendesse, que finalmente se levantasse por ela. Mas a expressão no rosto dele era algo que Cristina jamais esqueceria. Um misto de raiva e decepção estampava seus olhos. Sem dizer uma palavra, Gustavo se levantou abruptamente, e antes que Cristina pudesse reagir, sentiu o impacto. O som do tapa reverberou pelo restaurante, um golpe seco e chocante, que pareceu congelar o tempo por um momento. Cristina levou a mão ao rosto, sentindo a pele arder. Ela não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. As lágrimas brotaram de seus olhos, não só pela dor física, mas pelo golpe emocional que acabara de sofrer. Olhou para Gustavo, tentando encontrar alguma explicação, algum resquício do homem por quem ela havia se apaixonado. Mas o que viu foi apenas uma frieza inabalável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria, parecendo satisfeita, olhou para Cristina com um misto de triunfo e desprezo. "Talvez agora você aprenda a se comportar", disse ela, como se fosse a última palavra numa discussão que nunca deveria ter começado. Cristina não disse mais nada. Sentiu-se vazia, como se toda a energia que a impulsionara minutos antes tivesse sido drenada de seu corpo. Sem olhar para mais ninguém, ela se levantou, ajeitou o vestido com mãos trêmulas e saiu do restaurante. Cada passo parecia um esforço monumental, mas ela sabia que não podia ficar ali nem mais um segundo. Na rua, o ar frio da noite a atingiu como um balde de água gelada. As lágrimas que ela tentava segurar finalmente caíram, escorrendo pelo rosto já marcado. Cristina sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. A dor que sentia não era apenas a de um tapa, mas de uma traição muito mais profunda. Naquela noite, Cristina decidiu que nunca mais seria a vítima. E com essa determinação, ela começou a planejar sua vingança, uma que faria Gustavo e Maria pagarem até o último centavo pelo que lhe fizeram. De volta em casa, Cristina estava sentada no chão frio da sala de estar, os olhos fixos no vazio, enquanto a palma da mão ainda ardia com a lembrança do tapa que havia recebido de Gustavo. O choque inicial, que paralisou seu corpo,
começava a dar lugar a uma onda crescente de raiva, como se algo dentro dela estivesse rompendo-se, libertando uma força desconhecida até então. A dor física do tapa era mínima comparada à humilhação esmagadora que ela sentia. Não era apenas o ato de violência que a atormentava, mas a profunda traição de um homem que ela acreditava ser seu parceiro, sua metade, o amor de sua vida. As memórias de todas as vezes que Maria havia humilhado vieram à tona, cada uma como um punhal cravado em seu coração. Todas as vezes que Gustavo a havia defendido, todas as vezes que ele dissera para Cristina ignorar, que sua mãe era apenas exigente, que ela deveria ser mais compreensiva, tudo parecia agora como uma farsa cruel. Cristina havia se convencido por tanto tempo que essas pequenas traições eram normais, que era seu dever suportar, que o amor exigia sacrifício. Mas agora, a realidade estava clara como o dia. Ela havia sido manipulada, usada, e agora, descartada como se fosse nada. Cristina se levantou lentamente, sentindo o peso do momento em seus ombros, como se cada movimento precisasse ser calculado. Ela caminhou até o espelho na parede e se viu refletida, o rosto pálido, os olhos vermelhos e inchados, os lábios trêmulos. Ela limpou as lágrimas, endireitou os ombros, pela primeira vez em meses, sentiu uma clareza cristalina de propósito. Se Gustavo e Maria pensavam que ela era fraca, eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam enganados. Cristina passou aquela noite acordada, o coração pulsando com uma nova determinação. Ela não tinha mais medo. O amor, que antes a cegara, agora alimentava sua raiva e sua sede de justiça. Sentada à mesa da cozinha, com a casa silenciosa ao seu redor, ela começou a traçar seu plano. Cada detalhe precisava ser perfeito, cada movimento precisava ser calculado. Ela sabia que Gustavo e Maria confiavam na sua aparente docilidade, na sua suposta submissão. Isso seria sua arma mais poderosa. Nos dias seguintes, Cristina começou a agir. Primeiro, ela contatou um antigo colega de trabalho, um advogado astuto e discreto, alguém que ela sabia que poderia confiar. Ela explicou sua situação, sem revelar todos os detalhes, mas o suficiente para que ele entendesse que estava lidando com um caso delicado. Juntos, eles começaram a traçar um plano para desvendar e manipular as finanças de Gustavo. Cristina sabia que ele era descuidado com os detalhes financeiros, confiando cegamente nas suas capacidades de gestor, uma confiança que ela agora planejava explorar ao máximo. Cristina também começou a semear pequenas discórdias entre Gustavo e Maria. Ela sabia exatamente como Maria adorava se sentir no controle, como sua vaidade era sua maior fraqueza. Então, Cristina plantou comentários sutis, sugestões que faziam parecer que Gustavo estava começando a questionar as decisões de sua mãe. Com o tempo, essas pequenas sementes começaram a germinar, e Cristina observava com um prazer sombrio enquanto Maria, antes tão confiante e dominante, começava a mostrar sinais de insegurança e paranoia. Enquanto isso, Cristina também começou a movimentar as finanças de Gustavo sem que ele percebesse. Usando sua posição como assistente administrativa e seus conhecimentos sobre contabilidade, ela transferia pequenas somas de dinheiro para contas discretas, envolvia Gustavo em investimentos duvidosos que ela secretamente manipulava para falhar, e começava a desmantelar a estabilidade financeira que ele tanto prezava. Tudo era feito com uma precisão cirúrgica, sem deixar rastros que pudessem ser facilmente detectados. Cristina sentia um misto de alívio e poder crescer dentro dela a cada passo que dava. Ela estava jogando o jogo deles, mas nas suas próprias regras. Não havia mais espaço para a inocência, ela havia sido queimada pelo fogo da traição, e o que restava agora era uma mulher forjada na raiva e na determinação. Cada movimento, cada decisão era tomada com uma frieza que ela nunca imaginara possuir, mas que agora parecia natural, como se estivesse sempre ali, esperando para ser descoberta. Naquela noite, ao finalmente se deitar, Cristina não sentiu o habitual peso da angústia ou do medo. Em vez disso, ela sentiu uma estranha paz, uma sensação de controle que nunca antes havia experimentado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia exatamente o que queria, e como conseguiria. Gustavo e Maria a subestimaram. Eles pensaram que ela era apenas uma mulher frágil, uma esposa submissa, mas eles estavam prestes a descobrir que Cristina Mendes era muito mais do que isso. Ela era uma mulher com um propósito,
e aquele propósito era a destruição deles, até o último centavo. O relógio na sala de estar da casa de Gustavo marcava exatamente 22 horas e 30 minutos, quando o peso das ações de Cristina começou a se manifestar. A atmosfera estava carregada, e Gustavo, sentado em sua poltrona favorita, olhava para o seu laptop com uma expressão de incredulidade misturada com desespero. Seus olhos se moviam freneticamente pelos números e gráficos na tela, que revelavam um mar de vermelho. As perdas eram avassaladoras, e o gráfico das finanças de sua empresa parecia um precipício sem fim. Cristina havia orquestrado cada passo com precisão cirúrgica. Conhecendo bem as fraquezas de Gustavo e as vulnerabilidades de Maria, ela havia criado um intrincado labirinto de enganos e manipulações que agora estava colapsando sobre eles. Gustavo, normalmente tão confiante e seguro, sentia-se agora como um homem perdido em um labirinto financeiro e pessoal que ele mesmo havia ajudado a construir. Cristina garantiu que Gustavo não apenas perdesse dinheiro, mas também sua posição na firma de advocacia onde trabalhava. O telefone de Gustavo tocou, e ele atendeu com uma voz tensa. Era seu colega de trabalho, Carlos, que ligava para informá-lo que uma auditoria surpresa havia sido agendada para a próxima semana. Gustavo, sem saber, havia sido a peça-chave em um esquema financeiro que agora estava prestes a ser exposto publicamente. O pânico tomou conta dele enquanto ele tentava entender a extensão do estrago. Sabia que o próximo passo seria provavelmente um colapso financeiro público, pior ainda, a possível perda de seu licenciamento profissional. Enquanto Gustavo enfrentava a tempestade financeira, Maria estava imersa em um furacão de escândalos sociais. Cristina sabia que Maria sempre se vangloriava de sua posição social e suas conexões. Aproveitando-se disso, ela espalhou boatos cuidadosamente calculados sobre a vida pessoal de Maria e suas supostas relações com figuras controversas da sociedade local. Ela também fez questão de incluir informações sensacionalistas em blogs e redes sociais, que rapidamente se espalharam pela comunidade. As consequências foram devastadoras. Maria, que até então se via como uma figura de respeito e autoridade, começou a receber olhares de reprovação e murmúrios de desprezo de todos ao seu redor. Seus amigos e conhecidos começaram a evitá-la, e sua posição social desmoronou como um castelo de cartas. Ela tentava manter a compostura, mas o desespero estava evidente em seu olhar, um reflexo claro da desintegração de sua imagem pública. Em uma tarde chuvosa, Gustavo e Maria se encontraram para discutir o caos que haviam criado. Ambos estavam exaustos e derrotados, e a casa que antes representava seu status e sucesso, agora parecia um mausoléu de suas ambições falidas. Gustavo, com uma expressão de derrota, olhou para Maria e disse, com um tom de voz carregado de frustração: "Eu não consigo entender como chegamos a isso. Tudo o que construímos está desmoronando. Eu nunca imaginei que a situação pudesse ficar tão fora de controle." Maria, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Eu sinto muito, filho. Sinto muito por tudo. Não sei o que fazer agora. Ninguém quer estar perto de mim. Eu estou sendo atacada por todos os lados." Cristina, observando a cena de longe, sentia uma mistura de satisfação e tristeza. Ela havia alcançado seu objetivo de destruir o mundo que Gustavo e Maria haviam construído, mas o custo emocional e psicológico para ela também era significativo. Ela havia perdido uma parte de si mesma nesse processo, transformando-se de uma vítima em algo quase irreconhecível. Enquanto a tempestade de consequências continuava a se desdobrar, Cristina se preparava para seu próximo passo. A vingança havia sido eficaz, mas o processo de cura e reconstrução pessoal estava apenas começando para ela. A casa de Gustavo e Maria estava agora marcada pela derrota e pelo lamento, uma lembrança permanente do poder da vingança e do custo que vem com ela. Cristina se afastou, consciente de que sua missão estava quase completa. Ela havia destruído não apenas a reputação e a estabilidade financeira de Gustavo e Maria, mas também desmoronado o castelo de ilusões que eles tinham sobre sua própria invulnerabilidade. Com um último olhar para o que restava da vida dos dois, Cristina se preparava para uma nova fase de sua própria vida, marcada por uma dor profunda, mas também por um renovado senso de liberdade. Assim, Cristina entregou o papel do divórcio para Gustavo, largando ele e a sogra na miséria.
Cristina Mendes acordou cedo naquela manhã, os primeiros raios de sol filtrando-se através das janelas de seu pequeno apartamento. O local era um refúgio de tranquilidade e novas oportunidades, distante do caos que marcara os últimos anos de sua vida. O som suave da cidade acordando parecia um hino de renovação, um prenúncio do recomeço que Cristina ansiava. O apartamento era modesto, mas cada canto refletia a paz que ela buscava, móveis simples, mas confortáveis, paredes adornadas com algumas fotos de paisagens que ela sempre sonhara em visitar. Enquanto preparava um café preto e forte, Cristina refletia sobre as últimas semanas, uma série de eventos que, finalmente, a libertaram de uma prisão emocional e financeira. O escândalo de Gustavo e Maria havia se espalhado pela cidade como fogo em palha seca. O rosto de Gustavo, anteriormente conhecido por seu charme e status, agora era sinônimo de fraude e incompetência. O orgulho de Maria, sempre tão ostensivo, desmoronara sob o peso dos rumores e das críticas. As reações dela foram uma mistura de desgosto e incredulidade, mas a dor dela era apenas um eco distante do sofrimento que Cristina havia suportado. Cristina terminou seu café e começou a arrumar as últimas caixas que restavam. Ela já havia deixado o antigo lar e se despedido de tudo que lembrava o tormento e as desilusões. Com cada item que colocava nas caixas, sentia um alívio crescente, como se estivesse colocando um pedaço do peso que carregava sobre seus ombros para longe. A casa onde havia vivenciado os momentos mais amargos estava agora à venda, e Cristina estava ansiosa para deixar tudo para trás. Sua nova vida a esperava, cheia de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. A mudança para o novo apartamento havia sido um processo de purificação, tanto física quanto emocional. Ela havia escolhido um lugar em um bairro mais tranquilo, onde o ritmo da vida era mais suave e as pessoas eram mais amigáveis. O novo ambiente representava um canvas em branco para Cristina, uma oportunidade de reescrever sua história longe das sombras que a perseguiam. Com um suspiro de satisfação, Cristina pegou o último item da caixa, uma pequena planta que havia levado do antigo apartamento. Ela colocou em um canto estratégico da sala, perto da janela, onde a luz natural pudesse alimentá-la. Era um símbolo de crescimento e resiliência, algo que representava o novo começo que ela estava prestes a abraçar. Ela o nomeou de Esperança, uma homenagem à sua jornada de volta à vida. Em uma noite tranquila, ao se deitar para dormir, Cristina olhou para o teto do novo apartamento e sorriu. A paz que ela sentia era um reflexo da jornada que a levara até ali. Ela sabia que, apesar das cicatrizes e dos desafios, havia encontrado uma nova força dentro de si. O futuro era incerto, mas estava aberto a infinitas possibilidades. E finalmente, Cristina estava pronta para abraçar cada uma delas com um coração renovado e uma alma livre. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!